Depois de tantos testemunhos, eu já chorei. Eu já fiquei tão emocionada que eu nem sei se eu tô nervosa, eu tô em êxtase aqui, né? Porque é muito poderoso aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E não tem como a gente começar sem um começo. Essas pérolas a gente aprende, né, no culto de jovens. Mas eu vou falar um pouquinho de como a gente foi conectado, né? Pra quem não sabe, eu, Lucas, né, minha mãe e meus irmãos, a gente morava em Pernambuco. E em 2020, né, eu e o Lucas frequentávamos uma igreja lá e o nosso espírito ansiava por cuidado, né? A gente ansiava por cuidado. E lá era uma coisa assim muito distante. A gente não conseguia acesso aos pastores, a gente não conseguia acesso a ninguém que pudesse cuidar do nosso coração. E isso é uma coisa que o Espírito anseia, mesmo que a gente não saiba, né? Ele anseia pela paternidade. E chegou a pandemia, né, em março. E quando chegou a pandemia, a Dai foi, eu vou ministrar, assiste o culto. Aí mandou pra gente online. Como tava tudo online, vamos assistir. E quando começou, né, o culto, quando ela começou a falar, cara, diferente de muitos, eu entendi tudo. Todo mundo disse que não entendia nada, mas eu entendi tudo. Eu olhei para aquilo e eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. O Lucas olhou para mim e falou, você vai para São Paulo? Eu falei, eu não sei o que vai ser da gente a partir de agora, mas é isso que eu quero. E aí, né, o pastor Kleber e a Cris, toda sexta-feira eles ligavam pra gente para cuidar da gente. E, sabe, foi como eu descobri que a igreja pura existe. Porque muitas das vezes o pastor estava na estrada, ele parava o caminhão e fazia a ligação para cuidar do nosso coração. Então, eu entendi que existe pessoas puras. E a partir dali, eu encontrei uma pessoa em que eu pudesse abrir o meu coração. Amém. Boa noite a todos. Já começou a rir, Marisol? Senta que lá vem a história, né? Mas, boa noite a todos, Pai do Senhor. Eu acho até difícil falar depois de ver o Leandro falando, né, que ele é um homem assim mais durão, ver ele chorando, eu fiquei impactado. Mas é como a Dani falou, a gente viu que a igreja era pura através da vida do pastor Kleber. Me lembro muitas vezes quando ele ligava realmente na sexta-feira, não sei nem onde ele estava, era tão escuro. Às vezes ligava só a luzinha lá do caminhão lá em cima, né? Vamos, filho, vamos fazer o discipulado. E aí passou 1 ano e meio, né, no discipulado. A gente chegou até aqui. E foi engraçado que quando a gente chegou aqui eu falei, e aí, pastor, vamos continuar o discipulado? Depois de 1 ano e meio online, eu queria mais, né? Queria que ele continuasse ou ligando, ou então toda sexta-feira eu ia na casa dele lá pra gente discipular. E teve até a integração um tempo. E na integração também, e aí, pastor, vai me integrar na igreja? Ô filho, mas você já é da casa já faz um tempão. Então sempre eu buscava mais, né? Sempre eu queria estar muito próximo do pastor, porque ele demonstrou muito amor por nós. E eu falava com a Dani e dizia, como pode, né? A gente tão longe, não sei nem quantos 1000 quilômetros de distância, e o pastor lá querendo casar a gente, ele queria ir para lá, irmãos, para casar a gente lá, para vocês verem o amor que o pastor tem pelas vidas, né? Ele queria ir para lá, para casar a gente lá, e era aquele cuidado. Eu dizia, ele nem conhece a gente e ele tem esse amor, esse zelo pela nossa vida. Então eu olhava para a Dani e dizia, meu Deus, eu acho que é esse lugar. E foi interessante como Deus foi falando com a gente, né? Ele começou a construir algo. Começou na Dani, depois aí foi partindo sobre mim. Numa noite de ceia, o pastor fez a ceia lá e a gente fazia a ceia online lá também, né, em casa. E aí a Dani serviu todo mundo. E aí foi a Lucinalva, foi o Gerson, a tia dela que estava lá, e todo mundo participou da ceia. Ah, mas eu não sou batizado. Vai tomar ceia também. Porque aqui é assim, todo mundo vai tomar ceia. Tá aqui em casa por que quer? Agora vamos tomar ceia. Por isso que o Marisol estava rindo, né, Marisol?
Mas é mais ou menos isso. Eu fui falar com o Marisaldo e me perdi um pouquinho na história. E o Senhor, Ele falou com a gente para vir para cá. Primeiro falou com a Dani, depois comigo. E teve um dia que eu mandei mensagem pro pastor, né? Pastor, a gente vai para aí. A minha ideia era só passar um mês de férias e voltar para trabalhar e seguir a vida, né? Só que não era isso que Deus queria pra gente. E aí o Senhor falou conosco que a gente devia vir para cá. E aí eu contei pro pastor e ele disse: filho, se é isso que vocês querem, então vem embora. Mas assim, em nenhum momento o pastor falou assim: vocês têm que vir para cá. Ele nunca enviou a gente para vir para cá. Foi o Senhor que falou conosco para que a gente chegasse até aqui. Isso é que é importante, porque assim, às vezes poderia ser que, vamos supor, não deu certo, vamos pôr a culpa no pastor. E não é assim que funciona. O pastor já sabia que a gente vinha, né? Mas ele esperou que o Senhor falasse conosco primeiro, para depois a gente decidir e vir. E não só eu e a Dan, mas já veio a Lucinalva e os meninos, né? Os filhos dela. E o que mais que eu ia falar? Sim, aí o Senhor falou assim, o pastor falou, né? O Senhor vai enviar os recursos, pode ficar tranquilo que vai acontecer tudo bem com a viagem e tal, nada vai dar errado. E aí eu tinha uma gerente que, nossa, ela não queria mandar ninguém embora, e eu disse: pastor, me ajuda, me envia aí para falar com essa mulher que eu tenho que sair daqui. Aí o pastor disse: vai com calma, fala com ela que vai dar tudo certo. Me enviou, a mulher disse: não, você tem que ir, já deu tudo certo, porque a gente seguiu a orientação do pastor, todo o envio, né? E quando a gente segue o envio, tudo vai fluindo com excelência, parece que o caminho fica retinho assim, fica bem facinho de ir. E foi mais ou menos isso. Agora é sua vez, né? Que a Duda já levantou a plaquinha. Vocês têm que dar um desconto que a gente teve tema demais. Mas complementando aqui, né, o que o Lucas estava falando, o pastor falou que o Senhor ia nos dar o recurso. E cara, eu tive cliente demais. Eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite sem pausa para comer. O Lucas, ele batia a meta, ultrapassava a meta. E ao olho natural, o que a gente ia pensar? Cara, eu vou ficar aqui, Deus está me enriquecendo, eu vou sair daqui. Mas a gente não se paralisou pelo recurso. A gente continuou, a gente obedeceu. Não era o recurso que nos prendia ali, né? A gente já tinha uma palavra, que era estar aqui com vocês. E a gente seguiu aquela palavra. E eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo, que isso transformou a minha vida de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. Quando a gente chegou aqui, primeiro dia que a gente chegou aqui, fui pro hospital de bombeiro. Porque não tinha SAMU disponível, então eles enviaram um bombeiro. Aí o Lucas chegou, o Lucas falou: não andei nem de carro em São José, primeiro transporte bombeiro. Então... E aí nós fomos, né? Eu tive uma crise de asma muito forte, tive que passar o dia lá, fazer vários tipos de exames. E eu sofria com isso desde os 2 meses e alguns dias de nascida. Eu peguei uma pneumonia muito forte e desde então eu adquiri a asma. E através dessa doença eu fiquei internada várias vezes, eu desmaiava muito nos cantos, eu vivia sobre medicações, eu vivia com bombinhas. Gente, pra vocês terem noção, eu tinha mais de 8 bombinhas em casa, porque tinha que ter um em cada cômodo, porque se acontecesse, tinha que estar fácil acesso, porque senão eu desmaiava com a falta de ar, né? Tampava meus brônquios muito rápido. E em 2022, foi 2022, aconteceu o nosso primeiro retiro de jovens, em setembro. E lá o fogão era a lenha. Então, para um asmático, gente do céu, era um terror. E eu ficava o tempo todo: ai meu Deus, minha asma. Quando ligava o fogo, aí lá ia pegar uma bombinha: ai meu Deus, minha asma vai atacar, não sei o quê. E o pai olhou para mim e falou assim: filha, essa doença não é sua. Essa doença não é sua. Você não tem isso. E na hora que ele falou, aquilo desceu como uma faca rasgando, sabe? Assim, aquela palavra que te corta. Mas eu tive fé. Por mais que aquela palavra me cortasse por dentro, o meu espírito teve fé. E eu não deixei com que a minha alma me governasse naquele momento.
E no dia de intercessão ele pediu que orassem sobre mim. E sabe, é muito importante a vida em corpo, porque não foi só uma palavra, mas o corpo de Cristo me curou. Naquele dia eu cheguei em casa e eu joguei todas as minhas medicações no lixo. Todas as medicações. E hoje, em outubro, fazem 2 anos que eu não tenho uma crise de asma. E eu estou desfrutando desse novo tempo, né? De um tempo que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse desfrutar, que era não ser refém de medicações. E eu queria também falar algo que foi muito transformador na minha vida, né? Porque eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa muito egocêntrica e muito individualista. Talvez vocês vão olhar e vão dizer, não, você não é assim. Porque realmente eu não era assim. Foram características que eu adquiri no mundo. Então, eu achava que eu era assim, eu ia morrer assim, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Porque é isso que o egocentrismo faz. E aí, através da obediência da paternidade, eu pude ver em mim o que o Senhor via a meu respeito. Eu pude ver em mim alguém que eu jamais imaginasse que existia. Mas não foi sozinha assim, vou olhar no espelho e me enxerguei uma nova pessoa. Não. Foram palavras de cada um de vocês que vieram aqui à frente ministrar. A Cris mesmo, meu Deus, quantas vezes ela falava assim, Dani, a gente precisa melhorar um pouquinho aquele jeitinho doce dela, né? Aquele jeitinho doce, eu falava, Deus. Quando acontecia algo que eu queria explodir, que eu queria ser ignorante, eu pensava, como a Cris faria? E o Senhor, Ele começou a trazer uma identidade que eu não imaginava que eu tinha. E hoje eu posso me ver no Senhor como Ele me vê. Amém? Agora mais um testemunho, dessa vez é meu. Nós precisamos entender que os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, eles são ilimitados. E eu vivia num lugar que para mim era assim, uma coisa que estava rasgada ou quebrada, você via, então eu usava, e para mim estava tudo bem. Só que isso aí tem um nome, e o nome é espírito de miséria. E eu carregava isso comigo, de tipo, tem um sabonete fininho lá, fininho igual um papel que dá quase para ver o outro lado. Eu pegava o novo e colava o velho lá e colava o velho lá no lugar. Eu vivia nesse lugar de, a panela quebrou a alça, vai sem alça mesmo, vamos usar sem alça, arriscando se queimar, mas pegava a panela sem alça, chinelo torava, empurrava um prego no chinelo e estava tudo bem. Esse era o lugar que eu vivia. É até engraçado, né? Mas não era para ser engraçado, porque foi de onde eu vim e do jeito que eu fui criado. Então, esse era o meu jeito. E através dessa casa, através de cada ministração, cada oração, quando a gente vinha até aqui na frente, através de cada palavra que o pastor e a pastora Cris falavam, vamos fazer assim, vamos alinhar isso, e a gente seguia com toda a obediência, a gente conseguiu ir avançando, e eu consegui ir me livrando disso, né? Consegui me livrando, e hoje quando eu vejo o sabonete começando a ficar fino, eu jogar fora, aí já jogo fora, o chinelo torou, vai pro lixo. Então, é coisas que o Senhor tratou em mim através desse lugar, através da paternidade, através da vida de comunhão em corpo e tantas outras coisas, né? E interessante que... Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui a gente recebe muita palavra sobre viver uma vida de abundância, aproveitar aquilo que o Senhor nos dá, cuidar bem das coisas que o Senhor nos acrescenta, né? Então, cada palavra dessa eu guardava para mim. E isso foi tirando embora esse espírito de miséria. E hoje, quando tem alguma área para semear, eu vou lá e semeio junto com a Dani. Se precisar, tem um retiro para ir.
vamos lá que eu quero edificar meu lar, quero edificar minha casa, quero ver a minha família avançar. Então, é mais ou menos isso. O testemunho é assim, que eu vivia num lugar que para mim as coisas que funcionavam estavam bom. Às vezes eu recuperava e ficava usando. Só que esse não é o lugar que Deus quer para nós. Ele quer que a gente viva num lugar de abundância, um lugar de plenitude nele. E até eu pensava assim, é o que eu ouvi, né, nos lugares que eu passava. Quando você for para o céu, você vai viver em ruas de ouro, você vai copos de ouro, tudo. Aí eu pensava o quê? Então para mim tá tudo bem aqui. Quando eu for para o céu, aí lá eu vou aproveitar de tudo que Deus tem para mim, né, no céu, porque lá vai ter tudo de ouro. E eu esqueci de aproveitar o que tem aqui na terra. Mas o ideal é aproveitar aquilo que tem aqui na terra. Eu almoçava numa bacia, eu não queria saber de comer em prato. Eu era assim, era um nível muito extremo, né? Mas aí o Senhor foi tratando e hoje eu vejo a minha casa avançando de uma maneira sobrenatural. Quando eu chego em casa que vejo a Dani monta lá aquele suplá, põe o prato lá, guardanapo, põe os talheres tudo bonitinho, dividido lá, que eu olho e digo, nossa, minha casa parece uma casa de rei, né? É tudo muito chique, mas olha o lugar que o Senhor nos coloca, né? Então, acho que é isso. Dá para finalizar, né? Amém. Não, ainda tem mais um tema. Já estamos finalizando. Isso aqui é muito importante, né? Eu estava conversando esses dias ali com o pessoal. Esses dias, dia 12. Antes de ontem. Que às vezes a gente chega na igreja, a gente fica muito com aquele sentimento de comparação. A gente fica muito com aquele sentimento de que, nada a ver, vou ficar aqui só sentadinho. Só que, sabe, muitas das coisas, né, que Deus transformou e que eu e meu marido vencemos foi servindo, né? Eu lembro que a gente chegou aqui em outubro, né, e eu já comecei no departamento infantil. Eu amo criança, gente. Quando eu falei assim, gente, Meg, Ministério Edificando Gerações, eu falei, nossa, adoro geração. Adoro criança. Então, eu já comecei servindo, né? E eu não tinha muito esse senso de pertencimento, né? Eu me comparava, eu sempre falava assim, eu não mereço estar aqui. Por quê? Porque a minha vida antes de Cristo ficava sempre sobressaindo, né? Aquilo que eu estava vivenciando. E conforme eu fui colocando isso à mesa, conforme eu fui falando a respeito disso, o Senhor, Ele foi quebrando. E o servir me fez parar com pensamentos de comparação. Porque quando a gente está servindo no corpo de Cristo, irmãos, a gente se preocupa primeiro com o reino. Eu e meu marido, não sabe nem quanto foi que nós brigamos na nossa vida. Porque a gente se preocupa tanto com o reino que isso é uma vida pura em nós. Quando a gente para assim para pensar em nós, já tem um assunto do reino de novo. A gente já fica preocupado com as crianças, porque foi esse lugar que o Senhor nos colocou. E estar em corpo, né? Estar servindo nos tira do individualismo. E o estar um com os outros nos faz sair desse lugar de comparação. E sabe, eu estava lendo Mateus esses dias, né? E naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo, né? E muitas das vezes Deus, ele falava em sonho. E ele falava com José em sonho. E tudo que ele falava em sonho para José, José falava, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada, mas vou me submeter. E cara, hoje a gente tem livre acesso a isso. É só a gente se submeter. Antigamente eles precisavam sonhar. Hoje em dia a gente só precisa falar. A gente só precisa abrir o nosso coração. E aí a gente vai entender que, meu Deus, eu queria isso, mas o Senhor, Ele acrescentou isso. E a gente começa a entender que o muito mais do Senhor é muito, muito mais do que a gente já pensou para nós. Amém?